Então, aqui tá aquela tabela, né? Essa tabela aqui a gente já viu ela no começo da aula, que é referente lá ao exemplo das estaturas de 40 alunos. E aí, a gente vai, a partir dessa tabela também, ver outros elementos. Então, a gente já viu lá aqueles primeiros elementos para a gente conseguir compor essa tabela. Só que a gente precisa de outros elementos. Esses valores que aparecem aqui na tabela como frequência é respectivo aos valores que estão dentro desses intervalos aqui, tá? Então, se eu for olhar, deixa eu ver aqui, ó, pegar o primeiro intervalo, tá? Que é do 150 ao 154, tá me dizendo que existem 4 valores aí, né? Dentro desse intervalo. Então, a gente vai ver lá, ó. Tem o 150, 151, 152 e o 153. Então, são 4 intervalos. Mas aí vocês me perguntam, mas e aqui, ó, não tá falando que é o 154? Tomem cuidado com o que? Esse intervalo aqui, ó, ele é fechado. Estão vendo, ó? Esse símbolozinho aqui, ó. Tá me dizendo que ele é fechado à esquerda, então eu vou contabilizar o valor que tá aqui, só que aqui, ó, esse intervalo aqui na direita é aberto, então eu não contabilizo o valor que tá na direita, tá? Porque ele vai ser o quê? Ele vai ser contabilizado no intervalo de baixo. Então, aqui, ó, eu vou do 150 até, na verdade, 153, né, aqui, e esse 154, ele vai ser contabilizado aqui, ó, na segunda classe, porque daí aqui eu tenho 154 e esse intervalo aqui, ó, é fechado. Então, eu tô contando ele aqui, nesse segundo intervalo, tá? Então, na primeira classe, tá falando que eu tenho 4 valores dentro desse intervalo aqui. Na segunda classe, 9, na terceira, 11 e assim sucessivamente até fechar os 40 elementos, tá? Então, essa primeira frequência aqui, a gente diz que é a frequência simples, mas aí nós temos outros 3 tipos de frequência, que é o que a gente vai ver agora em seguida. Então, tipos de frequência. Como eu já falei para vocês, aquela primeira frequência ali que apareceu na tabela, a gente diz que é a frequência simples ou absoluta, tá? Ela é denominada por esse F índice I aí minúsculo, tá? Então, essa frequência, né, são os valores que realmente apresentam o número de dados de cada classe. Então, ela é dada por isso aqui, tá? Somatório de FI é igual a N, então, essa primeira frequência aqui é essa que a gente tem aqui. A segunda frequência que a gente tem é a frequência relativa. Então, essa frequência são os valores das razões entre as frequências simples e a frequência total. Então, ela é dada por FR minúsculo, né, índice I, de relativa igual a frequência simples dividido pelo somatório da frequência simples. Então, aqui, se a gente quiser tomar, por exemplo, né, olhando aquela tabela, olhando essa tabela aqui, se eu vou querer encontrar a frequência relativa da terceira classe, tá? Então, tenho aqui, frequência relativa da terceira classe é igual a frequência simples da terceira classe dividida pelo total, né, pela somatória das frequências. Então, vou lá, o que corresponde à frequência da terceira classe? Então, da terceira classe tá aqui, tá? Então, é 11, tá? Então, isso aqui vai ficar 11 dividido por 40, né, que o total ali, a somatória das frequências é 40. Então, eu vou ter que a frequência relativa da terceira classe é 0,275. Mesma coisa, eu vou fazer isso para todas as classes, tá? Eu vou fazer para a primeira, para a segunda e vou encontrar o quê? Um valor parecido com esse aqui. A terceira frequência que a gente tem
que a gente trabalha é a frequência acumulada, que ela vai ser o quê? Denominada pelo F maiúsculo índice I. Então, essa frequência é o total das frequências de todos os valores inferiores à classe que você está trabalhando, tá? Então, vamos pegar aqui da terceira classe, que a gente já fez a outra, né? Então, eu vou querer saber a frequência acumulada da terceira classe. Essa frequência, como está sendo descrito aqui em cima, ela vai ser o quê? Dada pela somatória das frequências simples. Então, eu vou ter que essa frequência vai ser dada pela soma de F1 mais F2 mais F3. Vou olhar lá na tabela, ver o que são esses valores. Então, a frequência da primeira é o 4, da segunda é 9 e da terceira é 11. Então, eu vou o quê? Somar esses três valores para eu encontrar a frequência acumulada da terceira classe. Que foi isso aqui que aconteceu. Então, eu somei 4 mais 9 mais 11 dá 24. E a última frequência que a gente vai falar aqui é a frequência acumulada relativa. Então, ela vai ser denominada por FR índice I. Então, essa frequência, ela é dividida, é a frequência acumulada, dividida pelo somatório dessa frequência acumulada. E aí, com esses valores aí, eu vou conseguir o quê? Representar essa outra tabela, aonde eu vou ter aqui, esse aqui já é o valor que eu tinha lá da frequência simples, esse aqui é a frequência simples, relativa, este aqui, o F maiúsculo, é a frequência acumulada, e esses outros valores que eu tenho aqui é a frequência acumulada relativa, tá? E esse aqui, vocês me perguntam, mas o que é esse aqui? Este aqui é o ponto médio, tá? Então, quando vocês forem resolver um exercício, aonde peça para vocês encontrarem as frequências, vocês já calculem esse valor aqui do ponto médio, porque vocês vão utilizar ele. Então, aqui a gente acaba, né, de falar todos os elementos que vão compor essa tabela aqui de distribuição de frequência. E em seguida, agora, a gente vai falar da parte gráfica. A parte gráfica que a gente tem de uma distribuição, ela pode ser de três maneiras. A primeira que a gente tem é um histograma, a segunda que a gente tem é um polígono de frequência, e a outra forma gráfica que a gente tem da distribuição é o polígono de frequência acumulada. Então, nesse caso aqui, esse aqui é o histograma, e como é que ele é traçado? Aqui está falando, né? As larguras dos retângulos são iguais às amplitudes dos intervalos de classe. Então, aqui embaixo, tá? Eu vou ter os valores dos intervalos que eu tenho, as amplitudes. Então, eu tenho do 105, começa no 150, aí aqui é o 154, 158, 162, 166 e assim sucessivamente. E o que vai ser a altura desses retângulos, né? Vão ser o quê? As frequências, tá? Frequências das classes. Então, aqui, ó, eu tenho que ele vai começar do 150, então eu vou traçar uma reta, vai ser o quê? Eu tô olhando lá na tabela, vamos voltar aqui, ó. Do 150 ao 154... Ó, do 150 ao 154, eu tenho que a frequência é 4. Então, do 150 ao 154, então eu traço aqui, vai ser o quê? 4. Aí, do 154, eu subo e tá me dizendo que é o quê? Quanto que vai ser essa frequência? 9. Então, essa altura vai ser 9. Então, daqui do 154, eu subo até o 9, tá? Só que ela continua 9 do 154 até o 158. Então, até o 158, aqui continua sendo 9. Aí, do 158 ao 162,
é quanto? É 11. Então, eu vou subir daqui até o 11. Mas nesse intervalo do 158 até o 162, continua sendo 11. Aí, ele vai decair, do 162 ao 166 vai ser 8, decai de novo, aí nesse outro intervalo aqui vai ser 5, decai de novo, do 170 até o 174 vai ser 3. E assim a gente fecha o histograma. Então, o histograma é bem simples, é só vocês lembrarem que as larguras vão ser as amplitudes, né, aqui, e que a altura deles, a altura dos histogramas, vão ser as frequências. Aí, o outro polígono que a gente, o outro gráfico, né, que a gente tem é o polígono de frequência. Aqui, ó, percebam que esses valores aqui são o quê? São os pontos médios. Então, por isso que eu falei para vocês. Já façam os pontos lá, o ponto médio, porque vocês vão utilizá-los, tá? Então, no polígono de frequência, as frequências são marcadas sobre perpendiculares ao eixo horizontal, levantadas pelos pontos médios dos intervalos da classe. Para a primeira classe, o ponto médio é o quê? 152, para a segunda classe 156, para a terceira 160 e assim sucessivamente. Então, é isso que a gente coloca aqui, ó. 152, 156, 160. Mas aí vocês me perguntam, mas de onde é que surgiu esse 148 aqui? Então, espera aí que eu já falo para vocês. Então, vamos olhar aqui, ó. No 152, qual que é a frequência que a gente tem? Então, no 152, a gente tem que a frequência é 4. Então, volto lá. Então, no 152, isso aqui vai aqui até o 4. No 156, vai ser o quê? 9. Aí, vocês vão olhando lá na tabela e vão vendo os valores. No 160, desculpa, vai ser o quê? 11. No 164, o 8. No 168, o 5. E no 172, o 3. E aí, eu traçando este gráfico aqui, ele vai ficar uma coisa assim. Mas aí fica meio estranho, né? Esse gráfico aqui não tá chegando aqui no eixo. Então, por isso que a gente acrescenta esse outro valor aqui, tá? O 148 e o 176, para a gente conseguir o quê? Fechar o gráfico aqui, certo? Então, esse é o polígono de frequência. Aí, o último polígono que a gente tem é o polígono de frequência acumulada. Olhando lá na tabela, a gente tem aqui, ó, que para o intervalo de 150 a 154, a primeira frequência acumulada ali que a gente tem é 4, porque eu não tenho ela, é a primeira, eu não vou somar com nada. No segundo intervalo, que é do 154 ao 158, aí eu já somei, né? Eu somei esse valor aqui, ó, do 9 com 4, que me deu 13. Este aqui é que eu somei esses 3 valores, e assim sucessivamente. Então, para o primeiro intervalo, do 150 ao 154, eu tenho que a frequência acumulada é 4, tá? Então, voltamos aqui. Então, daqui até aqui vai ser 4. Aí, do 154 ao 158, ele sobe aqui até o 13, porque eu somei as frequências acumuladas. Do 158 ao 162, isso aqui vai para 24. E assim a gente vai fazendo até chegar lá no final, que fecham os 40. Aí, o que a gente pode fazer também é utilizar o Excel, tá? Para a gente plotar os gráficos. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a tabela,
né, a nossa tabela lá. E aí eu vou querer fazer o histograma. Então, como é que eu vou desenhar o histograma? Então, aqui eu tenho os valores das estaturas e as frequências simples, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Seleciono esses valores, vou ali inserir gráfico de coluna, esse primeiro aqui, e eu tenho aqui plotado o histograma. Mas veja que as colunas estão diferentes da que eu fiz. Então, o que a gente pode fazer? Dar 2 cliques aqui em cima da coluna, e aqui nessa caixa aqui, onde está a largura do espaçamento, que vai ter um valor em porcentagem, vocês colocam 0, tá? E aí, ficou o nosso histograma. Aí, para o polígono de frequência, eu tenho aqui a coluna com os pontos médios, certo? Aqui, né, os pontos médios, e aqui as frequências. Mas vejam aqui, ó, que eu coloquei 148, ele não aparece, e o 176, ele também não aparece. Por quê? Porque eu coloquei esses valores para a gente conseguir fechar o nosso polígono. Então, eu venho aqui, seleciono, né, mesma coisa, vou lá em inserir, dispersão, esse aqui, e aí eu tenho o nosso polígono de frequência. E o seguinte gráfico que a gente tem é o polígono de frequência acumulada. Então, eu tenho as estaturas aqui e as frequências acumuladas. Mesma coisa, seleciono os valores, inserir, gráfico de dispersão, o segundo aqui, e aqui eu tenho o meu gráfico de frequência acumulada. Vocês podem fazer tanto ele manualmente, ou se não, utilizando o Excel.